Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 30 de abril, e nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Páscoa, cujo evangelho é o de João 10, 1 a 10. Como todos vocês devem saber, o quarto domingo da Páscoa é marcado por esta imagem do Cristo Bom Pastor. Tomarei alguns fragmentos deste Santo Evangelho, onde diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará, como sairá, e encontrará pastagem. É muito interessante observar, caros irmãos, nesta parábola do bom pastor, que Jesus, portanto, se diz como bom pastor, se vê como bom pastor. Eu sou, que recorda um título que o próprio Deus revela a Moisés, quando ele pergunta, se esse povo perguntar quem é esse Deus que me mandou a voz, o que eu vou responder? Diga, o Deus é, o Deus sou. Então Jesus toma esse título para si como sendo um dos títulos mais importantes messiânicos que nós encontramos no quarto evangelho. Então Jesus, portanto, se compara em relação a todos aqueles que vieram antes, que eram os magistrados, as autoridades do seu tempo, que não tinham preocupação misericordiosa e de pastorear, portanto, as ovelhas. Como aqueles também que tinham vindo antes dele de uma maneira bastante severa, muito dura, em relação à ovelha, ao rebanho do Senhor. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, porque a ovelha escuta a voz tão simplesmente do bom pastor. Jesus também se diz a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará, como também sairá e encontrará pastagens. É muito interessante observar, neste evangelho de hoje, o significado que tem para cada um de nós, porque importa hoje considerar o que vem a ser propriamente aquilo que é um mercenário, um ladrão, um assaltante, como Jesus, portanto, vai mencionar. É aquele que não tem nada a perder, mas ganha tudo do outro. Então Jesus, portanto, no evangelho de hoje, se contrapõe à imagem do mercenário, ou do ladrão e do assaltante, revelando assim a incondicional certeza do amor divino, que almeja a nossa salvação. Ele é o bom pastor, porque ele quer a nossa salvação. Mas para o mercenário, para o ladrão, o assaltante, não está em jogo nada disso, essa preocupação que Jesus tem, o amor que tem pelas ovelhas, pelo rebanho, a não ser simplesmente adquirir os bens materiais através do exercício ilegal, do ter. As ovelhas não lhe pertencem e não lhe interessam, então, por isso pode tirar tudo das ovelhas. Importa simplesmente, como eu falei, o ganho material. Jesus, pelo contrário, é o bom pastor. Ele engaja, assim, todo o seu ser, toda a sua vida. Ele está disposto a assumir, inclusive, a cruz, por causa de cada ovelha. Por isso, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Então, nós temos uma impostação bem diferente, dada por Jesus, em relação a tudo aquilo que veio antes dele, não cumprindo propriamente uma mensagem que pudesse conduzir o rebanho de Deus. Sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida por minhas ovelhas, como no versículo 14 desse evangelho de hoje nós iremos ouvir. Então nós temos aqui Jesus, ele vive o seu ministério totalmente entregue ao serviço do rebanho. Não é uma vida, portanto, desinteressada pela alma de cada ovelha. E assim também ele é a expressão desse mistério do amor de Deus, o mistério trinitário do amor de Deus por cada um de nós.
ou seja, está preocupado com a nossa divina salvação. Isso é o plano do Pai eterno, e Jesus então pretende realizar esse plano até as últimas consequências. Por isso, o bom pastor derrama o seu amor salvador em nossos corações e nos introduz então esse templo da própria Trindade eterna, ou seja, na vida eterna, e um dia também a própria contemplação dessa Trindade Santa que nós esperamos realizar. Mas eu gostaria de sublinhar, por fim, dois verbos muito importantes utilizados por Jesus no Evangelho de hoje, que é o verbo escutar e o verbo seguir. Escutar a voz do pastor. As ovelhas escutam a minha voz, elas me seguem. Seguir também sua voz. Não só escutar, mas seguir a voz. E por isso, dentro do tempo que nós estamos vivendo hoje, que eu sempre falo que é um mundo de muitos ruídos, esse evangelho de hoje parece nos impactar. Ele vai na contramão de uma cultura inflacionada de mensagens, de rumores, de ruídos. Então, por isso, nós somos bombardeados, por uma infinidade de sons no mundo de hoje. E muita gente, então, não consegue viver sem esses sons. E muitas vezes também não consegue observar com todo o seu alcance, que merece, a mensagem do Evangelho de hoje. Então, por isso, há muitas coisas no mundo de hoje que nos levam a distrações. Ou seja, nós não temos mais a capacidade para ouvir a voz de Deus. E por isso a atualidade dessa mensagem do Evangelho de hoje. E aí vem uma pergunta que poderíamos nos fazer no dia de hoje, Como no mundo de muitos sons e distrações, nós poderemos realizar ou desenvolver essa capacidade de ouvir a voz de Deus? E ouvindo a voz de Deus através do seu Filho Jesus, que é a palavra encarnada do Pai. Como nós podemos então seguir um caminho que nos realiza verdadeiramente e traz o sentido à nossa vida, se nós permanecemos ainda muito fascinados ou encantados por propostas que muitas vezes são colocadas diante de nós, e propostas sem limites. Não temos o controle para ouvir o outro, para ouvir a Deus, para ouvir o seu Filho. Então nós podemos, no Evangelho de hoje, tendo uma reflexão conosco mesmo e para toda a igreja, correr também esse risco de sermos, assim, portanto, ovelhas desorientadas ou perdidas, por não ouvirem a voz do seu pastor. Então nós temos que ser essa ovelha que de fato está atenta aos sinais do Cristo bom pastor. Por isso, somente ouvindo a sua voz, identificando a sua voz, é que nós poderemos seguir esse verdadeiro pastor. E ao mesmo tempo, esse seguimento expressa toda a condição de um discípulo de Cristo Jesus. Então, como é que vamos proferir os seus ensinamentos se não os seguimos? E muitas vezes nós queremos seguir a voz do mercenário, que é uma voz que leva sempre à morte e não à vida eterna, e não à verdadeira vida, a vida de plenitude, a vida de realização. Por isso, caros irmãos e irmãs, abramos, a partir do Evangelho deste domingo, os nossos ouvidos e também o nosso coração à voz de Deus. Assim, teremos a coragem de seguir verdadeiramente Jesus Cristo, o Supremo Pastor. Fazer pastoral, como eu gosto de dizer, significa conduzir as almas, as ovelhas de Cristo, a Ele mesmo e não a nós. Então que Cristo possa ser reconhecido como tal por todos nós, e estejamos atentos aos seus sinais, que possamos também nos desprender dos diversos ruídos do mundo de hoje, que nos desviam da verdadeira pastagem, do verdadeiro rebanho, e estejamos atentos sempre à voz do Supremo e verdadeiro Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.